O milionário fica emocionado ao ver uma pequena mendiga negra comprar balão com a última moeda. Era uma tarde ensolarada em uma cidade marcada pela desigualdade social. Paulo, o milionário solitário, se sentou em um banco de parque, olhando as crianças brincando e os pássaros voando. Era uma cena comum para muitos, mas não para ele. Há anos, a única coisa que preenchia seus dias era o trabalho. Ele havia se esquecido das risadas, das brincadeiras, dos momentos simples da vida. Enquanto observava, algo peculiar capturou sua atenção. Uma pequena mendiga negra, de olhar curioso, contava suas moedas com mãos trêmulas. Um por um, os tilintares a traziam alegria. E então, como se o universo estivesse conspirando, ela juntou a última moeda e, com um sorriso que iluminava seu rosto sujo, correu até o vendedor de balões. Era um balão colorido, o tipo que faz a infância brilhar de maneira especial. A cena o tocou profundamente, despertando memórias de sua própria infância, quando tudo parecia simples e bonito. Paulo sentiu uma espécie de conexão que não sentia há muito tempo. Levantou-se do banco, decidido a se aproximar da menina. Com um balão entre as mãos, a garotinha era a própria imagem da felicidade. Mas ao se aproximar dela, notou um brilho de desconfiança em seu olhar. Algo lhe dizia que ela não era apenas uma vítima das circunstâncias. Clara, como soube que se chamava, carregava um segredo que a impelia a se afastar de qualquer ajuda. Aquele balão não representava apenas alegria, mas um manto de proteção contra o mundo. O clima de transformação começava a emergir, mas não demorou para que um antagonista entrasse em cena. Marcos, um assistente social com olhar crítico, observava de longe. Ele havia visto ricos que se aproximavam de crianças em situações vulneráveis antes, querendo se redimir de erros passados com gestos de caridade. A desconfiança em seu olhar era palpável. Para ele, Paulo era apenas mais um que buscava aliviar a própria consciência. O coração de Paulo era um campo de batalha. O desejo de ajudar Clara conflituava com seus próprios medos. O que ele realmente queria? Mudar a vida da menina ou sua própria maneira de ver o mundo? As crianças cercando Clara miravam. Para o milionário, com olhares curiosos, murmúrios de espanto e reprovação ecoavam ao seu redor. Ele precisava saber o que fazia Clara resistir à ajuda, mas a cada passo que dava, sentia o medo se apoderando dele. Então, como se tudo estivesse prestes a mudar, Clara desapareceu. Um instante e o balão colorido de um momento feliz ficou em sua mão, flutuando solitário, enquanto Paulo se perguntava se ainda teria tempo de entender aquela menina. Marcos, com um olhar cético e calculador, assistia de longe, pronto para expor qualquer fraqueza que percebesse. E agora, o que Paulo faria com esse laço inesperado? Ele ainda tinha muito a entender, e o passado parecia um labirinto. A conexão que tanto desejava compreender parecia fugir de suas mãos. Assim como o balão que agora o observava, dançando ao vento. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cena permanecia agitada, com crianças soltando risadas à distância. Mas a mente de Paulo estava em um turbilhão. Ele segurava o balão agora murchando, sua cor vivaz perdendo brilho sob a luz do sol. O que ele tinha em mãos era não só um objeto, mas a transformação de sua própria visão de mundo. E naquela fração de segundos, antes que pudesse processar tudo, algo dramaticamente inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Um estrondo de vidro se quebrando ecoou nas proximidades, seguido por uma voz masculina alta e autoritária. Parem!
Não se aproximem dela! Era Marcos, o assistente social, que agora avançava, seu olhar fixo em algo além de Paulo. Ele se virou e os olhos de Paulo seguiram na mesma direção. E assim que ele viu, seu coração afundou. Clara estava de volta, mas não sozinha. Um homem, mal vestido e com um olhar feroz, a segurava pelo braço, puxando-a em direção a uma van escura estacionada próximo. Seu rosto era uma máscara de raiva e desespero. "Salta ela!" gritou Paulo, o medo disparando em seu peito. Ele não sabia por quê, mas sentia que sua conexão com a garotinha precisava ser protegida. Mas não importava quanto ele gritasse, a situação parecia fugir do seu controle. O homem com Clara olhou para trás. A expressão, um misto de vingança e desespero. E então a voz dele fez Paulo paralisar. "Eu não a deixarei com você. Eu sou o pai dela." O choque atingiu Paulo como um soco no estômago. O pai? A garota que até então ele via como uma vítima desacompanhada estava, na verdade, presa em um emaranhado muito mais complicado. Clara não era uma simples mendiga. Ela era uma menina com uma história que Paulo não podia entender. E agora, aquele homem a estava tirando do parque com um controle que Paulo nunca imaginou que existia. "Marcos, ajuda!" Paulo gritou, sua voz embargada por uma mistura de vergonha e desespero. As crianças ao redor começaram a murmurar. Uma onda de curiosidade e medo evidente. "Alguém chame a polícia!" A multidão se aproximou, mas a tensão crescia. O pai de Clara se colocou entre ela e qualquer aproximação, gritando palavrões e brandindo uma garrafa quebrada como uma arma. Marcos, agora tomado pela urgência, começou a se mover, mas hesitava. Olhava a Paulo como se estivesse tentando decifrar quem era esse milionário em busca de redenção. Em vez disso, ele se virou para o homem, expondo sua identificação. "Você precisa soltar a criança. É uma questão de segurança." Paulo sentiu o nó na garganta apertar. Ele queria gritar, correr até Clara, mas algo paralisava. E enquanto olhava para o rosto da garotinha, viu a mistura de medo e confusão. Clara não tinha certeza de quem confiar. O que o pai representava para ela? Medo ou amor? E então, de forma súbita, sobreveio um momento de silêncio. O homem congelou. A garrafa caiu de suas mãos inertes e a multidão ficou imóvel, segurando a respiração. As nuvens carregadas acima começavam a se reunir, lançando sombras sobre o parque. E naquele instante, os olhos de Clara brilharam. Uma emoção desconhecida. "Pai, eu não quero ir", ela murmurou. E as palavras foram um golpe mortal. O semblante do homem se suavizou, mas a luta interna era expressa em seu rosto. Clara, com o balão em mãos, agora se tornava um símbolo de liberdade mais do que nunca. O que Paulo não sabia era que ali, naquele momento, os papéis estavam mudando. O que iria acontecer agora? O coração de Paulo acelerava. Ele tinha que fazer algo, mas o quê? A tensão no ar era palpável, e a chuva começava a cair, tornando o chão abaixo deles escorregadio. E tudo o que ele conseguia pensar era o que realmente significa família. E, se aquela conexão que ele tanto procurava estivesse mais distante do que imaginava, Clara olhou para o pai com os olhos arregalados, uma mistura de medo e incerteza. O silêncio que pairava era palpável. As crianças ao redor estavam paralisadas e Paulo só conseguia observar, seu coração acelerando desesperadamente. "Pai, Ela começou, a voz trêmula. O homem hesitou. O olhar feroz foi diminuindo, mas a dor em seu semblante era evidente. A multidão estava quase esperando por um movimento. A tensão estava no ar. Mas então tudo mudou. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o clima. Um carro preto avançou rapidamente na direção do parque, derrapando na grama. Um grupo de homens vestidos de forma estranha, todos em terno escuro, com fones de ouvido, saiu rapidamente do veículo. Eles se moviam com uma precisão militar, como se estivessem em uma missão. Paulo ficou paralisado, sua mente a mil. O que está acontecendo? O homem segurando Clara virou-se também, pálido como um fantasma. O choque em seu rosto dizia tudo.
De onde esses homens vieram? O assistente social Marco já estava adiantando-se para confrontá-los, mas Paulo sentiu que algo estava prestes a acontecer. Ele é o destino! Gritou um dos homens, segurando um tablet que piscava com luzes. Ele é a chave para tudo. O homem que segurava Clara começou a recuar, amedrontado. Havia uma verdade estranha pairando no ar, um medo que Paulo nunca havia sentido. Não, não, espera, eu só quero minha filha, berrou. O pai, a voz trêmula entre lágrimas e raiva, Clara, ainda segurando o balão, olhou para os estranhos com curiosidade e desprezo ao mesmo tempo. A situação parecia um filme e em segundos evoluiu de um conflito familiar para um suspense que ninguém esperava. Ela não pode ficar com você, disse um dos homens com firmeza. Você não é seu pai. As palavras ecoaram entre os presentes como um trovão. Paulo sentiu o estômago revirar. O que isso significava? Ele rapidamente olhou para Clara. O olhar dela parecia confuso, mas havia uma faísca de entendimento. Aqueles homens tinham informações que mudavam tudo. Você não sabe do que está falando. O pai gritou, esfolegando, mas a certeza nos rostos dos homens falava por si. Eles estavam ali por um motivo, e isso tornava tudo incrivelmente mais complicado. Clara, percebendo a tensão crescente, deu um passo tímido para trás, em direção a Paulo, como se estivesse buscando proteção. Paulo sentiu um impulso de agarrá-la. A conexão que ele havia desejado por tanto tempo agora parecia ser roubada de maneira brutal. Espera! Ele gritou, um fio de desespero na voz. Mas em meio ao caos, algo dentro dele estava se transformando. Ela também não é só uma criança de rua. Clara tem uma missão, disse um dos homens, olhando fixamente para Paulo. E você, senhor milionário, está no caminho dela. O estômago de Paulo despencou. Que era isso? O que a menina tinha a ver com ele? O pânico tomou conta dele. Mas acima de tudo, uma pequena voz em sua cabeça sussurrava que havia mais ali, algo que ele ainda não conseguia compreender. Os gritos foram subindo, o caos se espalhando, e embora a multidão estivesse em choque, as palavras daqueles homens deixaram um eco que Paulo não conseguiria ignorar. Ele tinha que descobrir a verdade. Algo estava profundamente errado, e ele era parte disso. E enquanto observava Clara se afastar cada vez mais, o balão colorido flutuando em direção ao céu, uma pergunta queimava em sua mente. Quem exatamente era Clara, e o que o destino realmente guardava para eles? O que estava acontecendo ali era um caos. Paulo estava paralisado, o coração batendo forte, as palavras dos homens como um trovão reverberavam em sua mente. Ela não pode ficar com você. O que significava aquilo? Ele olhou para Clara, que parecia mais perdida do que nunca, retendo o balão que flutuava ao seu lado. Um dos homens se aproximou da menina, seus olhos frios e calculistas. Clara, você não sabe o que está fazendo. A tensão aumentou quando o pai de Clara ergueu as mãos, agora sem a garrafa, como quem se rendia. Eu não sou um monstro, gritou. O desespero em sua voz atravessou o ar pesado. Eu só quero proteger minha filha. Mas a única a se mover era Clara, que hesitou entre os dois homens. O olhar dela, tão inocente, refletiu uma luta interna. Pai, quem são eles? Paulo sentiu um aperto no peito. Ele queria gritar que tudo ficaria bem, que poderia cuidar dela, mas sua voz abafada desapareceu. Então, a verdade brotou como uma planta estranha. Antes que alguém pudesse entender, um terceiro homem emergiu do carro preto. Sua postura imponente. Ele parecia o chefe, guiando os outros com gestos firmes. Clara, você é especial, disse ele, seu tom suave contrastando com o clima tenso. Nós temos um propósito para você. A multidão estava em silêncio, absorvendo cada palavra. O olhar de Clara mudou. Ela não parecia mais temerosa. A curiosidade a tomou. Um propósito? O destino dela é maior do que você imagina. Não é da sua conta, pai, o homem afirmou, e a audácia de suas palavras congelou o ar. O pai de Clara se contraiu, como uma sombra se esvaindo. Paulo observava a cena, perplexo. O que estava acontecendo ali?
O peso da declaração do homem soava como uma bomba prestes a explodir. E então, tudo mudou drasticamente. Do nada, um grito estridente cortou o ar. Parem tudo isso! Era uma mulher, sujeita à própria dor, que corria em direção ao grupo. Seu semblante estava pálido e suas mãos tremiam. Clara, eu sou sua mãe! Um silêncio sepulcral tomou conta do parque enquanto todos olhavam para a mulher, incrédulos. Paulo sentiu seu mundo balançar. A mãe de Clara? Mas como? O pai dela olhou para ela, a expressão de confusão e seu rosto explosivo. Clara, por sua vez, olhou entre os dois, o balão, na mão escorregando lentamente, como se também sentisse a tensão no ar. Você não pode estar aqui! O pai gritou, em pânico e raiva. Você não pode tirá-la de mim de novo! A mulher hesitou, a dor em seus olhos penetrando profundamente na alma de Paulo. As crianças ao redor estavam em choque, murmurando entre si. Ninguém sabia o que pensar. Qual rumo a história tomaria agora que a mãe estava ali, retorcendo o enredo e o estranho laço familiar? Eu não vim para lutar, eu só quero que ela saiba a verdade, a mulher disse, sua voz tremendo com emoção. Clara, você precisa ouvir. Seu pai não é quem você pensa que é. As palavras a seguir foram como uma lâmina cortante. Ele te afastou de mim porque ele mesmo estava envolvido em algo horrendo. Nós somos parte de algo muito maior, Clara. O ar tornou-se pesado de segredos, à medida que todos ao redor absorviam o impacto das revelações. A atmosfera estava carregada, e enquanto Paulo olhava para Clara, um pensamento percorreu sua mente. Tudo o que ele pensava saber sobre a vida dela, sobre a própria conexão que queria construir, estava sobre uma base de areia. O balão finalmente escapuliu de suas mãos, flutuando para longe, um símbolo de sonhos emaranhados e confusão. Paulo, paralisado diante do turbilhão de emoções e segredos familiares que teciam uma realidade muito mais complexa. Assim, no meio do caos, a pergunta reverberava em seu coração inquieto. Quem realmente era Clara? E como ele, um homem que buscava redenção, poderia ter se tornado parte desse emaranhado familiar tão devastador? O que estava acontecendo ali era um caos. Paulo estava paralisado, o coração batendo forte. As palavras dos homens, como um trovão, reverberavam em sua mente. Ela não pode ficar com você. O que significava aquilo? Ele olhou para Clara, que parecia mais perdida do que nunca, retendo o balão que flutuava ao seu lado. Um dos homens se aproximou da menina, seus olhos frios e calculistas. Clara, você não sabe o que está fazendo. A tensão aumentou quando o pai de Clara ergueu as mãos. Agora sim, a garrafa, como quem se rendia. Eu não sou um monstro, gritou. O desespero em sua voz atravessou o ar pesado. Eu só quero proteger minha filha. Mas a única a se mover era Clara, que hesitou entre os dois homens. O olhar dela, tão inocente, refletia uma luta interna. Pai, quem são eles? Paulo sentiu um aperto no peito. Ele queria gritar que tudo ficaria bem, que poderia cuidar dela. Mas sua voz abafada desapareceu. Então a verdade brotou como uma planta estranha. Antes que alguém pudesse entender, um terceiro homem emergiu do carro preto, sua postura imponente. Ele parecia o chefe, guiando os outros com gestos firmes. Clara, você é especial, disse ele, seu tom suave contrastando com o clima tenso. Temos um propósito para você. A multidão estava em silêncio, absorvendo cada palavra. O olhar de Clara mudou. Ela não parecia mais temerosa. A curiosidade a tomou. Um propósito? O destino dela é maior do que você imagina. Não é da sua conta, pai. O homem afirmou, e a audácia de suas palavras congelou o ar. O pai de Clara se contraiu, como uma sombra se esvaindo. Paulo observava a cena perplexo. O que estava acontecendo ali? O peso da declaração do homem soava como uma bomba prestes a explodir. E então, tudo mudou drasticamente. Do nada, um grito estridente cortou o clima. Parem tudo isso! Era uma mulher, sujeita à própria dor, que corria em direção ao grupo. Seu semblante estava pálido e... suas mãos tremiam. Clara, eu sou sua mãe. Um silêncio sepulcral tomou conta do parque, enquanto todos olhavam para a mulher, incrédulos. Paulo sentiu seu mundo balançar. A mãe de Clara? Mas como? O pai dela olhou para ela, a expressão de confusão em seu rosto explosivo.
Clara, por sua vez, olhou entre os dois, o balão na mão escorregando lentamente, como se também sentisse a tensão no ar. Você não pode estar aqui, o pai gritou, em pânico e raiva. Você não pode tirá-la de mim de novo. A mulher hesitou, a dor em seus olhos penetrando profundamente na alma de Paulo. As crianças ao redor estavam em choque, murmurando entre si. Ninguém sabia o que pensar. Qual rumo a história tomaria agora? Que a mãe estava ali, retorcendo o enredo em um transe de laço familiar. Eu não vim para lutar, eu só quero que ela saiba a verdade, a mulher disse, sua voz tremendo com emoção. Clara, você precisa ouvir, seu pai não é quem você pensa que é. As palavras a seguir foram como uma lâmina cortante. Ele te afastou de mim, porque ele mesmo estava envolvido em algo horrendo. Nós somos parte de algo muito maior, Clara. Os olhos de Paulo se arregalaram. Horrendo? Como assim? A adrenalina percorria seu corpo, seu coração martelava. O pai de Clara murchou. A expressão de desespero se solidificou. Silêncio! Você não sabe o que está dizendo. Ele estava agora entre a raiva e o medo. O conflito estampado no seu rosto. Não sejam tolos! Gritou o homem de terno escuro, que parecia ainda mais ameaçador agora. Ela é um alvo. Todos vocês podem estar em perigo. O murmúrio da multidão parecia implodir em uma beleza de caos. Onde estava a verdade? Como Clara se encaixava nisso tudo? Paulo olhou para a garotinha, seus olhos brilhando de confusão, mas também de uma centelha de esperança. O balão, agora quase sem cor, flutuava tonto, como se a atmosfera estivesse sucumbindo sob o peso da revelação. Republicanos de Alastrion estão à solta. A lei será feita com base naquilo que você escolheu. O homem de terno interrompeu um momento, como se cada palavra saísse de um filme de ficção científica. As crianças gritaram. E a multidão começou a se agitar novamente. E então, como um relâmpago, a mulher deu um passo à frente, seus olhos fixos nos de Clara. Meu amor, você não só é minha filha. Você é uma chave. A chave para o nosso povo. As palavras cortaram a atmosfera. O silêncio envolveu a praça e a atenção de todos se concentrou novamente nela. Então, ela fez algo inesperado. Com um gesto fluido, ela puxou um colar do seu pescoço e o tentou colocar no pescoço de Clara. Mas antes que pudesse fazer isso, o pai atirou-se na direção da filha, gritando: Não, você não pode fazer isso! A confusão e a urgência nas vozes tornaram o ar pesado, quando o colar se partiu e as peças reluzentes caíram ao chão. Um clarão de luz explodiu no meio da multidão. Uma onda de energia pulsante se espalhou. As pessoas se afastaram, os olhos arregalados. No meio do caos e da luz ofuscante, Paulo percebeu a verdade. Clara era mais do que apenas uma menina. Ela era um elo. Algo que poderia alterar o futuro de todos ao redor. Mas ele também sabia de algo mais profundo. Tudo o que ele acreditava saber, cada fragmento da história que o envolvia, estava prestes a desmoronar. E enquanto a luz piscava, a mente de Paulo girava. Uma única pergunta se consolidou com força. O que realmente significava ser família? E Clara, quem ela era realmente? Naquele momento tudo mudou e nenhuma certeza. Parecia segura. A luz ofuscante que brotava do colar criou uma onda de confusão. Paulo sentiu como se a realidade estivesse se desfazendo em sua frente. Ele não acreditava no que via. O pai de Clara estava em pânico. A mulher que alegava ser sua mãe tinha um olhar entorpecido por emoções. E o homem de terno, ameaçador, apenas observava. A tensão estava em seu ponto mais alto. Clara, você precisa saber o que realmente está acontecendo. A mulher disse, a voz tremendo. O seu pai tem segredos, segredos que ameaçam não só você, mas a todos nós. Um grito rasgou o ar, vindo de uma das crianças na multidão. Olha, um balão! E todos viraram os olhos para o céu. O balão colorido flutuava longe, como se escapasse do peso da confusão na terra. Clara, com o coração acelerado, seguiu o balão, mas a mulher a puxou de volta com um gesto abrupto. Não, venha pra cá!
As palavras da mãe cortaram o ar como uma faca. A expressão de Clara mudou, de curiosidade para medo. Clara, escolha. Você pode ficar com aquele que lhe faz promessas vazias, ou vir comigo e descobrir quem você realmente é. A multidão sussurrava, alguns olhando para o pai de Clara com desprezo, outros para a mulher com esperança. O governo? O que diabos estava sendo revelado ali? O chão tremia sob os pés de Paulo. Ele estava no meio de algo muito maior do que ele mesmo. Você não pode tirar minha filha! O pai de Clara estava em chamas de raiva e desespero. Eu sou o único que a ama. Você é a razão pela qual ela cresceu longe de mim. Amor não é segurar alguém em uma rede. A mulher respondeu. O som dela viajava pelo ar pesado de tensão. Isso é opressão. Eu vim para libertá-la. E então, como se o destino tivesse seu próprio plano, o silêncio foi quebrado por uma explosão. Um som seco e estrondoso reverberou pelo parque. Todos se viraram chocados. Uma fumaça preta subiu de um veículo que agora estava em chamas, a poucos metros de distância. A multidão gritou em pânico. As crianças começaram a chorar. O homem de terno começou a ordenar para que as pessoas se afastassem. Todos, afastem-se, fiquem longe do carro. Mas Paulo não se afastou. Ele sentia que algo se movia dentro dele, uma coragem que não conhecia. Clara! Ele gritou, a confusão aumentando à medida que as chamas iluminavam o céu. Venha comigo! Mas sua voz estava perdida em meio ao caos. Em segundos, as pessoas começaram a correr. Clara estava congelada no lugar, os olhos fixos nas chamas. E enquanto todos tentavam escapar, uma figura emergiu da fumaça. Era um homem com uma máscara, os olhos frios e calculistas. Ele apontou diretamente para Clara e uma voz falsa e autoritária gritou: Você não pode escapar de nós, Clara! Você tem que vir comigo! O tempo parecia parar enquanto o coração de Paulo disparava. A mulher se virou para Clara, um terror em seu olhar. Corra, vá para ele, Clara. Você não pode ficar aqui. Mas algo mudava em Clara. Ela olhou entre sua mãe e o homem de terno. Quem é você? Quem sou eu realmente? As palavras dela trouxeram um silêncio de dor. O pai de Clara, agora apenas uma sombra perdida em sua própria miséria, estava lá, sem saber o que fazer. Paulo sentiu que a verdade estava prestes a explodir. Clara, não escute a eles. Venha comigo. Ele estava desesperado, sua voz ecoando pelo caos. A fumaça subia, e Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou: Não sei o que fazer. O balão, agora invisível no céu, parecia apenas uma lembrança de algo perdido. E então, o inesperado aconteceu. O homem com a máscara, de repente, começou a rir. Uma risada fria e perturbadora que ecoou pelo parque. Você ainda não entende, não é? Clara, você não pode escolher. O destino já foi selado. Paulo sentiu um gelo percorrer suas veias. O que aquilo significava? O que ele tinha a ver com todo esse enredo sombrio? Ele percebeu que estava em um jogo que não compreendia, e as peças estavam começando a se encaixar de forma perigosa. Então, numa fração de segundos, uma explosão repentina irrompeu do carro em chamas. Uma onda de luz e calor se espalhando pelo parque. Paulo foi lançado para trás, enquanto tudo ao seu redor parecia se desfazer em caos. Ele mal conseguia respirar. Enquanto se levantava, olhando para onde Clara estava, ela tinha desaparecido, assim como o homem mascarado e sua mãe. E naquele momento, Paulo percebeu que a busca pela verdade apenas começava. O que havia acontecido? Quem realmente era Clara? E agora, onde ela estava? As respostas pareciam mais longe do que nunca. A luz ofuscante que brotava do colar criou uma onda de confusão. Paulo sentiu como se a realidade estivesse se desfazendo em sua frente. Ele não acreditava no que via. O pai de Clara estava em pânico. A mulher que alegava ser sua mãe tinha um olhar entorpecido por emoções, e o homem de terno, ameaçador, apenas observava. A tensão estava no seu ponto mais alto.
Clara, você precisa saber o que realmente está acontecendo, a mulher disse, a voz tremendo. O seu pai tem segredos, segredos que ameaçam não só você, mas a todos nós. Um grito rasgou o ar vindo de uma das crianças na multidão. Olha, o balão! E todos viraram os olhos para o céu. O balão colorido flutuava longe, como se escapasse do peso da confusão na terra. Clara, com o coração acelerado, seguiu o balão, mas a mulher a puxou de volta com um gesto abrupto. Não! Venha pra cá! As palavras da mãe cortaram o ar como uma faca. A expressão de Clara mudou, de curiosidade para medo. Clara, escolha. Você pode ficar com aquele que lhe faz promessas vazias ou vir comigo e descobrir quem você realmente é. A multidão sussurrava, alguns olhando para o pai de Clara com desprezo, outros para a mulher com esperança. O chão tremia sob os pés de Paulo. Ele estava no meio de algo muito maior do que ele mesmo. Você não pode tirar minha filha. O pai de Clara estava em chamas de raiva e desespero. Eu sou o único que a ama. Você é a razão pela qual ela cresceu longe de mim. Amor não é segurar alguém em uma rede. A mulher respondeu. O som dela viajava pelo ar pesado de tensão. Isso é opressão. Eu vim para libertá-la. E então, como se o destino tivesse seu próprio plano, o silêncio foi quebrado por uma explosão. Um som seco e estrondoso reverberou pelo parque. Todos se viraram chocados. Uma fumaça preta subiu de um veículo que agora estava em chamas, a poucos metros de distância. A multidão gritou em pânico. As crianças começaram a chorar. O homem de terno começou a ordenar que as pessoas se afastassem. Todos, afastem-se! Fiquem longe do carro! Mas Paulo não se afastou. Ele sentia que algo se movia dentro dele. Uma coragem que não conhecia. Clara! Ele gritou. A confusão aumentando à medida que as chamas iluminavam o céu. Venha comigo! Mas sua voz estava perdida em meio ao caos. Em segundos, as pessoas começaram a correr. Clara estava congelada no lugar, os olhos fixos nas chamas. E enquanto todos tentavam escapar, uma figura emergiu da fumaça. Era um homem com uma máscara, os olhos frios e calculistas. Ele apontou diretamente para Clara e, em uma voz falsa e autoritária, gritou: Você não pode escapar de nós, Clara. Você tem que vir comigo. O tempo parecia parar, enquanto o coração de Paulo disparava. A mulher se virou para Clara, um terror em seu olhar. Corra! Vá para ele, Clara! Você não pode ficar aqui! Mas algo mudava em Clara. Ela olhou entre sua mãe e o homem de terno. Quem é você? Quem sou eu realmente? As palavras dela trouxeram um silêncio de dor. O pai de Clara, agora apenas uma sombra perdida em sua própria miséria, estava lá, sem saber o que fazer. Paulo sentiu que a verdade estava prestes a explodir. Clara, não escute a eles, venha comigo. Ele estava desesperado, sua voz ecoando pelo caos. A fumaça subia e Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou: Não sei o que fazer. O balão, agora invisível no céu, parecia apenas uma lembrança de encaixar de forma perigosa. Então, numa fração de segundos, uma explosão repentina irrompeu do carro em chamas, uma onda de luz e calor se espalhando pelo parque. Paulo foi lançado para trás, enquanto tudo ao seu redor parecia se desfazer em caos. Ele mal conseguia respirar. Enquanto se levantava, olhando para onde Clara estava, ela tinha desaparecido, assim como o homem mascarado e sua mãe. E naquele momento, Paulo percebeu que a busca pela verdade apenas começava. O que havia acontecido? Quem realmente era Clara? E agora, onde ela estava? As respostas pareciam mais longe do que nunca. Mas então, uma voz familiar ecoou em sua mente, como um sussurro. A chave está mais perto do que você imagina. Aquelas palavras eram um mistério. E a inquietude crescia dentro dele. O que significavam? Ele tinha que descobrir antes que fosse tarde demais. A luz ofuscante que brotava do colar criou uma onda de confusão. Paulo sentiu como se a realidade estivesse se desfazendo em sua frente.
Ele não acreditava no que via. O pai de Clara estava em pânico. A mulher que alegava ser sua mãe tinha um olhar entorpecido por emoções. E o homem de terno, ameaçador, apenas observava, paciente. A pensão estava no ápice. Clara, você precisa saber o que está acontecendo. A mãe dela insistiu, a voz trêmula. Seu pai tem segredos, segredos que ameaçam não só você, mas a todos nós. Um grito rasgou o ar vindo de uma das crianças na multidão. Olha, o balão! Todos levantaram a cabeça e viram o balão colorido flutuando longe, como se escapasse do peso e da confusão ali embaixo. Clara se distraía mirando a bola de cores, mas a mulher puxou-a de volta com um gesto abrupto. Não, venha pra cá! As palavras da mãe cortaram o ar como uma faca. O olhar de Clara mudava de curiosidade para medo. Clara, escolha! Você pode ficar com aquele que lhe faz promessas vazias ou vir comigo e descobrir quem você realmente é. A multidão sussurrava, alguns olhando para o pai de Clara com desprezo e outros para a mulher com esperança. O chão tremia sob os pés de Paulo. Ele estava no meio de um furacão muito maior do que ele mesmo. Você não pode tirar minha filha. O pai de Clara ardia em raiva. Eu sou o único que a ama. Você é a razão pela qual ela cresceu longe de mim. Amor não é segurar alguém em uma rede. A mãe ressaltou, com a voz elevada. Isso é opressão. Eu vim para libertá-la. E então, como se o destino tivesse seu próprio plano, um estrondo ecoou pelo parque. Um carro próximo a eles explodiu em chamas. A fumaça preta subiu rapidamente, fazendo todos gritarem em pânico. As crianças começaram a chorar, e a cena virou um caos. O homem de terno começou a gritar, ordenando que todos se afastassem. Todos, afastem-se! Fiquem longe do carro! Mas Paulo não se moveu. Algo dentro dele fervia. A coragem despertava. Clara! Ele gritou, sua voz ecoando por sobre os gritos. Venha comigo! Mas estava perdido no tumulto. E o olhar de Clara fixava nas chamas, os olhos brilhando com uma mistura de medo e fascínio. Então uma figura emergiu da fumaça. Era um homem de máscara, com olhos que pareciam olhar direto para a alma de Clara. Ele apontou um dedo ameaçador. Você não pode escapar de nós, Clara. Você tem que vir comigo. O tempo parecia parar enquanto o coração de Paulo disparava. Ele estava paralisado. A mulher se virou para Clara, um terror em seu olhar. Corra! Vá para ele, Clara. Você não pode ficar aqui. Clara olhou entre a mãe e o homem de terno. Quem é você? Quem sou eu realmente? As palavras dela traziam um silêncio pesado. O pai, apenas uma sombra de desespero, parecia incapaz de encontrar a própria voz. Então, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar, a mulher deu um passo à frente. Ela tem que saber a verdade. Não é apenas uma questão de amor. Clara, você não pode ficar com ele. Você é... Foi quando a explosão atingiu o ápice de sua força. O carro pegou fogo, uma onda de calor os envolveu e Clara, no meio da confusão, gritou: Mãe, o que você está tentando dizer? As palavras da mãe foram interrompidas por um clarão. A luz atingiu todos ao redor, fazendo com que as pessoas se tapassem os olhos. Quando a luz se dissipou, o homem da máscara havia desaparecido, mas a mãe de Clara estava agora diante de Paulo. Ela olhou fixamente em seus olhos, uma verdade aterrorizante se desenhando. Paulo, você é parte disso tudo. Você é o filho do seu próprio inimigo. Seu pai está por trás de tudo isso. Um silêncio mortal se instalou. O que ela tinha acabado de afirmar era como um golpe no estômago. Paulo sentiu o mundo desabar. Havia algo de trivial, mas profundamente inquietante naquelas palavras. Ele olhou para Clara e seu pai, confuso, enquanto as luzes do parque piscavam. Isso não pode ser verdade, Paulo murmurou, com um nó na garganta. Ele precisava de respostas, mas a cena à sua frente era apenas uma. Teia complicada de segredos. E enquanto a fumaça subia, ele percebeu que não apenas Clara, mas seu próprio destino estava entrelaçado ali. A multidão estava em choque, suas expressões refletindo incredulidade. Quem realmente eram aquelas pessoas? O que estava acontecendo? E o que significava ser um herdeiro do inimigo? Isso era apenas o começo.
A única certeza que Paulo tinha era que a busca pela verdade apenas começava, e a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um podia imaginar. A luz ofuscante que brotava do colar iluminou o parque, mas não trouxe clareza. Paulo sentiu como se a verdade estivesse fugindo de suas mãos. A mãe de Clara olhou para ele, e ele percebeu o medo estampado em seu rosto. Paulo, você é parte disso tudo. Você é o filho do seu próprio inimigo. Seu pai está por trás de tudo isso. As palavras dela cortaram o ar como um fio de navalha. O tempo pareceu parar. Ele se sentiu como se estivesse caindo em um abismo. A mente girava. Ele não conseguia processar o que ouvira. O pai dele, um homem que sempre via como respeitável, agora era o responsável por todo aquele caos. Era surreal, mas a intensidade do olhar dela parecia real demais. Isso não pode ser verdade, sussurrou Paulo, sua voz quase inaudível entre os gritos e o pânico que se espalhavam ao redor. A fumaça da explosão enchia o ar, e o calor intenso parecia atravessar seu corpo. O que mais? Estava escondido nas sombras da vida deles. Clara, que até então estava parada, começou a tremer. Ele a viu se afastar lentamente, como se sentisse o peso das revelações. O pai, tomado pela confusão, tentou se aproximar dela. Clara, não escute, ela está tentando te enganar. Mas Clara hesitou e olhou para a mãe em busca de respostas. Quem realmente sou eu? Perguntou Clara com a voz embargada. A multidão estava em choque, observando a cena como se fosse um filme. O homem de terno olhou profundamente para ela e, com uma frieza que fez Paulo estremecer, disse: Você pode fingir que não sabe, mas sua verdadeira herança é mais poderosa do que você imagina. Desviou o olhar e, nesse instante, tudo mudou novamente. Um som surdo ecoou. Todos se viraram para ver um grupo de homens armados surgindo das sombras, como se tivessem saído diretamente de um pesadelo. É hora de pegar a chave, gritou um deles, enquanto se aproximava com determinação. O caos se instaurou. As pessoas começaram a gritar e correr. Paulo sentiu um pânico visceral tomar conta de seu corpo. Ele olhou para Clara e sua mãe, e a visão do que se desenrolava à sua frente era de tirar o fôlego. Aqueles homens não eram apenas ameaçadores, eles tinham um intuito claro. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. A mãe de Clara se moveu rapidamente, bloqueando a passagem. Não, ninguém vai levar minha filha, ela gritou, e o desespero em sua voz era palpável. Mas os homens não hesitaram. Um deles avançou e a tensão virou eletricidade. Paulo viu como se o mundo girasse. Seus instintos gritaram para agir. Ele se lançou em direção ao grupo. Mas antes que conseguisse alcançar Clara, uma das figuras começou a falar de novo. Você não entende, Clara, disse o homem mascarado, enquanto um jeito sinistro jogava as palavras ao ar. A verdade é que você é a filha do homem que busca o poder absoluto. Você é a única que pode impedir seu pai de completar o ritual. As palavras cortaram profundamente como facas. Paulo observou o olhar de Clara mudar. Em um instante, ela parecia perdida, inquieta, e no outro, uma centelha de compreensão a iluminava. O que isso significava para eles? Ritual? Que ritual? A voz dela saiu mais alta, firme. Uma revelação havia se formado no ar, e todos estavam prestes a sentir seu peso. E então, a mãe de Clara, com lágrimas nos olhos, começou a contar. Clara, sua vida não foi uma escolha. Você foi feita para ser um peão em um jogo que ultrapassa nossa compreensão. Os homens ali são partes de uma sociedade secreta que busca controlar o destino. Portanto, enquanto a multidão se espalhava em pânico, uma nova verdade começou a tomar forma. O que era real? Clara era mais do que uma garotinha de rua. Ela era uma peça central em um jogo de poder que Paulo nunca imaginou. Paulo mal teve tempo para processar a revelação devastadora. Os homens armados se aproximaram e antes que qualquer um pudesse reagir, a luz começou a piscar e o estrondo assustador engoliu o parque. A terra tremeu e o chão sob seus pés pareceu partir-se. Um portal se abriu, uma fissura no tecido da realidade, e a multidão ficou paralisada, impotente. Clara olhou para Paulo,
os olhos grandes de terror e esperança. O que está acontecendo? O que você vai fazer? Ele não sabia. A vida dele, tudo o que acreditava, estava se desfazendo na sua frente. Eu não sei. As palavras saíram como um sussurro, mas uma certeza cresceu dentro dele. No meio do pânico, um pensamento se firmou em sua mente. O que estava prestes a acontecer era apenas o começo. Um novo desafio que eles teriam que enfrentar. E à medida que o portal se expandia, Paulo se perguntou quem realmente era Clara e até onde ele iria para protegê-la. A tensão no ar era palpável. Paulo olhou para a fissura brilhante que se abria diante deles, uma porta para um desconhecido aterrador. Clara ficou paralisada, seus olhos se alternando entre a mãe e o homem mascarado. O mundo ao redor parecia girar em câmera lenta. Clara, você não pode ir com eles, gritou Paulo, sua voz cortando o barulho e o pânico. Mas a mulher, a mãe que Clara não conhecia, olhou para a filha com tanto amor que fez o coração dele apertar. Clara, tenha coragem. A verdade é mais poderosa do que qualquer mentira. Os homens armados começaram a avançar, como sombras ameaçadoras em um palco de terror. O olhar de Clara começou a se iluminar de determinação. Mãe, eu quero saber a verdade. Quem eu sou? O que está acontecendo? Você é especial, Clara. Você tem uma força que nem sabe que possui. E esses homens querem controlá-la. A voz da mãe dela ecoou firme, mesmo quando o caos aumentava ao redor. Paulo tomou coragem. Clara, eu não sei quem sou e o que isso significa, mas sei que você é a chave para tudo isso. Juntos podemos enfrentar qualquer coisa. As chamas do carro continuavam a crepitar, mas ele sequer notou. O que importava era Clara e sua coragem. Uma onda de luz mais intensa emanou do portal. Aquela luz parecia vibrar com força, como se estivesse viva. Os homens sem máscara hesitaram de repente, como se o poder do momento os tivesse paralisado. O que é isso? Um deles murmurou confuso. É agora ou nunca, disse a mãe, puxando Clara em direção ao portal. Paulo sentiu um nó na garganta. Ele queria correr com elas, mas estava cercado por incertezas, preso entre dois mundos. Vão, eu vou atrás de vocês! Gritou, abrindo caminho pela multidão em pânico. Com um último olhar de encorajamento, Clara atravessou a luz radiante ao lado da mãe. O portal começou a brilhar intensamente, engolindo as duas em uma sequência de cor e som que parecia um sonho. O choque na face de Paulo se transformou em esperança, mas o medo ainda o consumia. Dona da luz, disse o homem mascarado, voltando-se para os outros. Não deixem que elas escapem. A multidão se dispersou e Paulo começou a correr em direção ao brilho. Ele não sabia o que aconteceria, mas precisava descobrir. Precisava entender. Cada passo o aproximava delas, e quando finalmente alcançou o portal, ele saltou. Uma onda de calor e luz o envolveu, uma sensação indescritível. Ele sentiu sua essência se conectar a algo maior, algo que nunca havia imaginado que existia. O mundo ao seu redor se distorceu, e quando a luz finalmente dissipou, ele viu um novo horizonte à sua frente. Os três estavam agora em um lugar vibrante e pulsante, onde as árvores pareciam dançar ao vento e o céu brilhava em cores desconhecidas. Clara e sua mãe estavam ali juntas, e ele podia sentir a fúria e a força que emanavam delas. Paulo, você está aqui! Clara sorriu, um sorriso que derretia qualquer sombra de medo. Eu não poderia deixar você, disse Paulo, seu coração batendo forte com a emoção. Agora podemos descobrir quem somos, o que fazer com esse poder. Ele olhou em volta, a beleza daquele lugar refletindo uma nova esperança. Mas dentro dele, uma pergunta permanecia. O que tudo isso significa para nós? E com isso, um som ecoou pela nova realidade. Uma voz suave e antiga sussurrou. Você está apenas começando a entender. O verdadeiro poder vem da união. Paulo, Clara e a mãe trocaram olhares. O que viria a seguir? A aventura estava apenas começando, e a luz continuava a brilhar intensamente em seus corações.
E assim, essa história chegou ao fim, mas a jornada deles apenas começou. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.